Então, esses são resultados muito importantes para a gente utilizar na dedução de equações que a gente chama de equações da camada limite e que valem dentro da camada limite, né? E que a gente vai começar a fazer agora, né? Equações diferenciais, né? A gente viu que as equações de escoamento sem atrito valem fora da camada limite, né? Ou seja, né? Naquela região, né? Digamos assim, ó, se isso aqui é uma placa, elas valem para cima dessa linha né, essa linha aqui que representa a minha camada limite. Então aqui em cima vale escoamento sem atrito. Aqui dentro, onde eu tenho esse gradiente de velocidade, eu tenho que usar outro conjunto de equações que a gente chama de equações da camada limite. E a gente vai obter isso agora. E para obter essas equações, a gente vai usar as equações diferenciais de quantidade de movimento e massa, que você já conhece, e a gente vai, né, nós vamos nos valer disso aqui, ó, que delta é muito menor que x, e delta é a escala em y e x é a escala em x, e que v, a componente y da velocidade, é muito menor que a velocidade u. Isso aqui tudo, né, na camada limite. Né? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Né? Então, a gente já visto a partir da equação as equações integrais, então agora a gente vai ver as equações, né, da camada limite a partir das equações diferenciais, né, ou a partir da formulação diferencial. Certo? Então, o que a gente vai precisar para deduzir as equações? A gente precisa saber o seguinte, né? A gente vai fazer um pouquinho de análise dimensional, né? A gente vai precisar saber que V é muito menor que U, né? Delta é muito menor que X, né? Que mais? Na camada limite, a gente tem o quê? Que DU, a gente vai falar disso agora, mas DU dx é muito menor que DU dy, né? Deixa eu pegar aqui de novo a figura. Então, as variações, e como essa camada está exagerada, é muito pequena, né? A variação de U em X é muito menor que em U e Y é muito brusca, né? Eu saio de uma velocidade muito baixa e chego na velocidade do zero muito rápido, né? Porque isso aqui é muito pequeno. Né? E depois, ó, isso aqui a gente consegue provar, a gente vai deixar para provar mais para frente, dp, mas isso aqui é meio lógico também, né? dp dy é aproximadamente zero. Porque se essa camada aqui, ó, ela tem uma espessura desprezível, a gente já falou disso, que ela está exagerada, né? Então, a pressão nesse ponto, ela é praticamente a pressão nesse ponto. Eu tenho uma região muito pequena para variar a pressão. Tá? Então, dp dy é quase zero, dp dx eu posso ter ou não. Nesse caso aqui a gente nem tem, porque é uma placa plana, né? Se eu tiver curvatura, aí sim eu vou ter. Né? Então, essas aqui são condições que a gente vai usar para simplificar as equações. Né? E que foram propostas por uma pessoa que chama Prantom em 1904. Tá? Então, isso que a gente está falando, essas equações que a gente vai obter, né, essas equações diferenciais, é algo que a gente chama de teoria da camada limite. Né? E essas equações diferenciais, né, como por exemplo, equações diferenciais, foram propostas por Prantom em 1904. Tá? Faz tempo isso aí, né? Então, como é que a gente obtém essas equações? Então, a gente vai partir das equações diferenciais que a gente conhece. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai começar com o escoamento 2D, em regime permanente. Então, vocês sabem, né? Que em regime permanente de escoamento 2D, eu vou pôr aqui ainda, ó, escoamento incompressível, tá? A gente sabe, né? Faz tempo que a gente vai ter como máximo Laplaciano, o divergente de V igual a zero. Opa, mais, né? Divergente de V. Tá aqui, ó. Divergente de V igual a zero, aqui em coordenada cartesiana. Du dx mais dv dy igual a zero. Quantidade de movimento em x, ó, não tem o termo transiente. Aí aqui eu tenho o termo advectivo, né, da nossa derivada material, né, igual menos 1 sobre ρ, a gente dividiu aqui por ρ, dp dx. E aqui a gente vai ter o Laplaciano da velocidade. Né? Então, μ dividido por ρ me dá ni.
Né? Ixi, acho que não vai caber na tela, mas vamos fazer um esforço aí para derivada segunda, que é o laplaciano. Né? Então aqui é a componente x da quantidade de movimento. Então isso aqui é o laplaciano. Não coube na tela tudo, tá vendo? Mas é isso aí. Né? E agora a componente y da equação da quantidade de movimento. Então a gente tem aqui de novo o termo convectivo ou advectivo. Igual menos 1 sobre ρ dp dy. E aqui o termo do Laplaciano. Né? Então aqui a componente y da velocidade. Mais derivada segunda de v em y. Certo? Então está aqui. Ó. Essas aqui são as equações. Né? Onde é que foi parar o termo gravitacional? Né? Então a gente já falou disso também. Né? Quando a gente escreve essa equação desse jeito, a gente normalmente, né, pega o termo gravitacional e escreve como uma pressão hidrostática. Né? Então a gente observa isso aqui, ó. A gente observa que o nosso G, a equação está dividida por ρ, né? Ele é simplesmente, a gente alinha ele com y, né? Igual nessa figura aqui, ó. A gente pega isso aqui, né? E alinha, como se eu pusesse o meu G aqui assim. Né? Se eu fizer isso, né? Eu posso escrever meu G como simplesmente d dy de menos g y. Né? Então isso aqui vai me dar, né? O nosso, como se fosse o nosso versor em y, negativo, porque ele está orientado no sentido negativo. Então vai me dar menos g naquele sistema de coordenadas que a gente fez. Então a gente insere, né, em dp dy. Né? Então isso aqui, inserido em dp dy. Né? E aí é o seguinte, ó, se eu tenho isso aqui que a gente escreveu aqui em cima, ó, du dx muito menor que du dy, né? E dp dy igual a zero, o que vai acontecer aqui, né, com essa equação? Tem um monte de coisa que vai sumir, né? Certo? Um monte de coisa que vai desaparecer. Né? E aí, né, a equação ela fica bem mais simples. Né? Então, por exemplo, esse termo aqui vai sumir. Né? Outros termos aqui vão sumir. Né? E aí vai sobrar pouca coisa. Né? Aí uma outra observação. Né? Uma outra observação que a gente pode fazer ó, antes de prosseguir. Que é a seguinte. Ó, se o meu dp... Se dp... Vamos por assim, ó, dy é aproximadamente zero. Né? A gente falou porque a camada limite ela é pouco espessa. Né? Então, eu vou ter que meu dp dx, a gente pode escrever ele como uma derivada ordinária. Certo? E se ele não varia em y dentro da camada limite, né? Então eu vou pôr assim, ó, esse dp dx, né? Na parede, por exemplo, ele tem que ser igual ao meu dp dx ó, na minha linha fronteiriça. Minha linha de corrente fronteiriça, certo? Então, dentro da camada limite, ó, eu quero dizer, meu dp dy aqui tem que ser igual aqui, né? Certo? Então, eu vou por aqui, ó, fronteiriça. E isso aqui, né? Fronteiriço, eu estou, né? Se meu dp dx é igual aqui ou aqui, então aqui eu posso usar teoria potencial, né? Certo? Aqui meus comentários sem atrito. Né? Então aqui eu posso usar Bernoulli. Né? Então, para o caso do dp dx, isso vale. Né? Então, se eu usar... Então, aqui me permite usar o quê? Bernoulli, né? Porque no caso ele não varia, né? Independe se eu estou, né, perto da parede ou longe, né? No caso do dpdx. Né? Então, se eu usar Bernoulli, né, então vocês, né, já enxergam de cara que a gente pode substituir o dpdx por isso aqui, ó, o du dx, onde isso aqui é o nosso zero, né? Às vezes a gente põe o zero, às vezes não. Tá? Vou pôr o zero aqui agora, por exemplo. Né?
vai ser igual a menos 1 sobre ρ dp dx. Isso aqui é a equação de Bernoulli, né? E eu posso substituir direto isso nessa primeira equação aqui. Então, quando eu usar essas 4 condições aqui, né? Sendo que aí eu sei que eu posso, de dp dy igual a zero, eu posso substituir isso aqui, né? Então, vocês vão ver que essas equações, elas se simplificam, né? De forma que essa equação aqui eu não preciso mais dela. Os termos são todos pequenos, isso aqui inclusive é zero, né? Todos os termos são pequenos, né? Eu continuo com essa equação aqui, né? Sendo que esse termo aqui eu posso esquecer dele, né? Porque du dx é muito menor que du dy, então, por exemplo, isso aqui eu caio fora, né? Isso aqui eu esqueço tudo, tá? Essa equação aqui eu não preciso mais. Essa daqui eu caio fora, com esse termo, não preciso mais dele. E esse aqui a gente acabou de achar, né? Que é o zero du zero dx. Essas equações aqui eu não preciso mais, né? E aí, com essa análise de ordem de grandeza, Prandtl propôs uma equação que é bem mais simples. Ela não é tão simples assim, mas ela é bem mais simples do que a equação inteira, né? Para a camada limite, que é isso aqui, ó. Então a gente fica com a conservação da massa. Então isso aqui para incompressível, né? Conservação da massa. E a quantidade de movimento, ela fica isso aqui, ó. U du dx, dentro da camada limite, né? Mais v du dy, igual o termo de pressão virou isso aqui, onde eu conheço aqui, ó, meu escoamento externo. No caso da camada limite, isso aqui vai dar zero, da placa plana, desculpa, isso aqui vai dar zero, porque deu zero dx é zero na placa plana, não tem curvatura, né? Se tiver curvatura eu mantenho, né? Mas, né? Então vamos por assim, ó, U sobre ρ, né? E aí eu vou escrever o seguinte, na verdade aqui a gente colocaria a derivada segunda, né? Certo? A gente colocaria aqui a derivada ser mi, derivada segunda de u em relação a y, tá? Mas a gente costuma escrever desse jeito aqui, ó, para ficar um pouco mais completo. Eu vou colocar aqui, ó, d tal dy, onde o tal, então, obviamente, ele tem que ser o quê? Mi, para aparecer o ni, né? duzinho, né? dy. Então, se eu substituir aqui, ó, vai me dar exatamente o que está aqui, né? Mi, derivada segunda de u em relação a y, tá? Então, eu pus assim pelo seguinte, porque isso aqui vale para escoamento laminar, né? Para escoamento laminar, né? Aqui para colocar na... E aí, para escoamento turbulento, a gente vai ver isso mais para frente ainda. Vocês ainda não tiveram isso, a gente ainda vai falar disso. A gente tem mi duzinho dy, aqui é o mesmo termo, menos uma coisa que vocês ainda não viram, que é a flutuação de velocidade. Então, isso aqui é a média, né, do produto da flutuação em U em V, né? Então, isso aqui vocês não viram ainda, tá? A gente vai falar disso ainda. Tá? Para escoamento turbulento, tá? É só para já deixar a equação com uma forma mais completa aí. Escoamento turbulento. Certo? Então, essas aqui são as equações, né, diferenciais da camada limite. E na próxima aula a gente vai começar a resolver essa equação.